A gente fala aqui no Ligados sobre lesões. É um problema que faz parte da rotina das equipes cada vez mais. Só para você ter uma noção, cerca de 35% dos atletas de elite sofrem lesões durante uma temporada. E é esse o tema da nossa entrevista com André Venturini, fisioterapeuta olímpico e só medalhista de ouro em Paris 2024, junto com a dupla do vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia. Nada mais, né? Boa noite, André. É um prazer estar recebendo você aqui no Ligados no Esporte para falar com a gente sobre isso. Primeiro, Fala, Gustavo, boa noite. Antes de falar sobre o assunto, sobre as lesões, parabéns pela campanha, parabéns pelo ouro olímpico, algo que vai ficar marcado na vida, com certeza, sua como profissional e pessoal também. Valeu, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Foi um resultado incrível, né? Que a gente conseguiu. Para a carreira nem se fala, mas assim, ter das 3 medalhas, uma medalha de ouro ter sido nossa é um feito muito legal. Sem dúvida nenhuma. André, olhando um pouco para o André como fisioterapeuta, não só como medalhista de ouro olímpico, né, dentro da equipe, é claro, a gente falando, esse número que eu trouxe aqui na abertura da nossa entrevista de 35% é um número alto, né? Sim, sempre imaginar que praticamente 1/3 do time, quase 40%, né, dos atletas vão sofrer algum tipo de lesão que vão gerar. Quando a gente fala lesão, né, é bom entender essa questão. A lesão gera um afastamento, né, não é dor. Dor, esse número sobe muito. Então, lesão vai gerar um afastamento do atleta da prática esportiva. É algo expressivo. É expressivo porque esse afastamento, como você disse, ele significa também uma dificuldade da equipe, né? Vamos trazer para o futebol, por exemplo. Para a equipe, por exemplo, encontrar uma peça que possa se encaixar caso esse jogador lesionado seja um titular importante, né? O planejamento fica muito complicado, né? Porque quando, que nem no futebol, você tem um plantel, né? Você tem um número de atletas, você leva para uma competição, que nem, né? Pensando na Olimpíada, o Brasil não foi, né? Mas o feminino foi, né? Então, com o futebol. Se acontece uma lesão lá inesperada durante o treinamento, muitas vezes você não tem tempo de convocar. E aí, se você não tem essa peça de reposição lá para fazer isso, não tem entrosamento, você não consegue chamar o atleta rápido, a questão tática fica completamente alterada, né? Fora o que a gente sabe também que gera um custo muito alto, né? Uma lesão, o afastamento afeta todo o orçamento de uma temporada do time, né? Porque times grandes sofrem, times pequenos sofrem muito com isso, muito. Muito mesmo, porque até o jogador ele continua sendo uma peça da equipe, né? Tem que receber ele salário. Recebe, né? Ele tem um salário e tudo, então é muito caro para o time o tratamento. Exato. André, outra coisa que eu acho importante da gente conversar nesse momento é com relação... Existe, por exemplo, a prevenção de uma lesão? Quando a gente fala de lesões musculares, eu imagino que sim. Mas tem lesão, por exemplo, uma lesão ligamentar, não tem muito como prevenir, né? Eu acho que a gente tem que separar basicamente os mecanismos das lesões, né? Lesões traumáticas que envolvem contato externo, como está passando no vídeo aí, é muito difícil de prevenir, porque você tem um fator externo que é o outro jogador, é um acidente, né? Agora, pensando já na lesão muscular, onde numa pré-temporada todos os atletas passam por testes de força que vão medir o equilíbrio da musculatura, e nisso toda a comissão técnica, a parte de preparação física, departamento médico, fisiologista, vai conseguir fazer um raio-x, um panorama daquele atleta, né? Saber, o Gustavo está desequilibrado, né? Ele tem 15% de força a menos numa perna. Esse fator é um fator de risco. Esse desequilíbrio é algo importante que pode ser trabalhado juntamente com a equipe para ter uma margem de segurança para esse atleta dentro da temporada. No caso da lesão ligamentar, a única questão de podermos prevenir são em cima desses desequilíbrios e de testes funcionais que são feitos nos critérios de alta para saber se o atleta já está apto dentro do que a literatura nos traz de margem de segurança para retornar. Muitas vezes se atropelam esses critérios
devido ao momento do campeonato ou às obrigações do time, mas é uma conversa muito franca, né? Atleta, comissão e direção do esporte, né? Todo mundo tem que alinhar e tentar correr esse risco junto. Eu estava pensando justamente sobre isso, né? É a gente unir, né? A gente, que eu falo claramente, um time unir fisiologia, fisioterapeuta e também a comissão técnica, né? Exatamente, porque se não falar a mesma língua, né? Vou dar o exemplo nosso lá em Paris. Nossa comissão estava muito fechada, né? Então a gente tinha informação da fisiologia diária, de como as meninas estavam, isso era reportado no grupo, a gente conversava, alinhava as cargas de treino dentro dos jogos, né? Porque os atletas treinam dentro das competições longas, como a Olimpíada, para acertar todo o detalhe para ela não chegar cansada e ser um risco, né? Não só pensando na lesão, mas também na queda de performance, que o alto rendimento tem isso, né? A gente não pensa só na lesão, a gente também quer que o atleta performe bem. Performar mal é tão complicado quanto uma lesão, né? E existe a preocupação dessa lesão se tornar reincidente, né? Isso. As lesões musculares, elas são um grande mistério, porque uma lesão muscular mal curada, ela vira um grande problema dentro da preparação física. Porque você fica assim, dá para voltar? Ele já está com o tempo de cicatrização de tecido, né? Aquela área já cicatrizou, mas aí tem um teste de força que está quase normal. O atleta já não sente dor, só que raramente a gente consegue desempenhar o mesmo nível de intensidade do jogo, porque tem muito fator externo, né? Então, assim, cansaço semanal, como está o repouso, como está a hidratação dele, como está a tensão, como está a cabeça dele para aquele retorno, né? Também, né? Total, né? A parte nutricional é assim, o atleta ele é cercado com 360 graus, né? A gente tenta fechar o máximo possível de todas as variáveis para não deixar brecha em alguma ponta solta para falar assim, nossa, não controlamos aquilo, olha o que resultou, né, da lesão. Mas sim, uma lesão mal curada, com certeza, ao longo da temporada, no aumento de demanda, né, um índice de fadiga muito elevado, sequência de jogos, calendário apertado, vai ser difícil prevenir, né? Nós provavelmente vamos enfrentar uma reincidência daquela lesão. Ô André, é comum a gente analisar isso ano após ano, ou temporada após temporada, que de fato algumas lesões elas estão mais presentes ou mais frequentes do que alguns anos atrás. Isso tem a ver com a evolução dentro do futebol, por exemplo, com relação à força, com relação ao calendário cada vez mais apertado, né? Sim, o perfil do atleta de futebol mudou, né? As comparações da década de 70 com o que acontece hoje, o vigor físico dos atletas e até a informação que acontece, a tecnologia, a ciência do esporte que está por trás, futebol hoje é uma das modalidades com maior recurso, né? Onde se investe muito. Então, hoje se mapeia totalmente o que um lateral corre, o que um zagueiro se movimenta, o que um meio-campo faz. Então, com esses dados, dá para perceber que hoje, antigamente o jogador de futebol era jogador de futebol, hoje o jogador de futebol é um atleta. Né? Ele tem inúmeras valências que talvez ele teria resultados em outras modalidades, né? Então, em níveis de força, em níveis de sprint, de velocidade, de corrida, a aceleração é muito rápida. Antigamente não era desse jeito, né? E, consequentemente, o nível de treinamento aumentou, né? O nível de treino de academia aumentou, o momento academia aumentou mais, e os treinos técnicos e táticos, eles estão ficando cada vez mais inteligentes para poupar exatamente a parte física. Por isso porque senão se treinava muito academia e muito campo, na hora que chegava para o jogo, era uma somatória perfeita para a lesão. É isso, por isso a necessidade de um trabalho em conjunto que existe, que a gente que está em casa, né, às vezes nem sabe, só está acompanhando o jogador ali dentro de campo. André, muito obrigado pela participação aqui no Ligados no Esporte, parabéns mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, muito obrigado. Valeu, André, boa noite.